Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma análise da noite do Bitcoin e também análise das altcoins que vocês pediram no vídeo da manhã. Muito prazer, eu sou Lobo Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise aqui. E vamos começar pela primeira altcoin e por último eu faço do Bitcoin, tá certo? A primeira altcoin é a ADA. A ADA está sendo negociada agora a 0,4534. Estou aqui no gráfico diário dela para mostrar que ela não fez ainda, apesar da queda toda, não fez ainda um fundo mais baixo que o anterior. Dessa forma, a gente pode traçar aqui uma linha de tendência de alta, pegando do fundo principal lá do 0,4057 e traçando aqui nos candles de fundo. Então ficaria dessa forma. E a gente percebe que ela se encontra aqui num triângulo simétrico, inclusive, né? Então a gente pode esticar aqui, ó, esse topo. Isso que a ADA se encontra aqui no gráfico diário. Então, para romper esse triângulo simétrico, ela tem que romper aqui, ó, em torno do 0,5360. E da mesma forma, para ela perder aqui esse triângulo, ela tem que cair aqui abaixo de 0,4289. Então não é bom que perca essa região de 0,4289, pois senão ela pode vir muito abaixo e acredito que esse suporte aqui do 0,40 e 41 não seguraria ela, tá? Faria um fundo aqui bem mais baixo do que os anteriores, tá bom? Então vamos ver aqui o curto prazo para ver como está, se tem padrão de reversão ou não. O mercado hoje ficou meio volátil, né? Caiu bastante, depois se recuperou um pouco mais forte. A ADA aqui numa hora, ela está fazendo aqui um padrão de alta, né? Ou seja, ela fez um topo mais alto que o anterior e vem fazendo fundos mais altos que os anteriores. Então está num padrão de alta aqui no curto prazo. Porém, para eu acreditar numa recuperação aqui mais forte da ADA, somente quando ela voltar para cima dessa região que era suporte e agora se torna resistência do 0,4733. Porque enquanto ela estiver abaixo dessa região, ela pode muito bem fazer esse movimento aqui em ondas, né? Então ela subiu um pouco, aí ela não consegue recuperar, ela volta, cai um pouco, aí sobe um pouco de novo e vai caindo num padrão de ondas descendentes, assim que eu vejo, tá? Caso ela não consiga voltar para cima aqui do 0,4733. Vamos para o gráfico de 4 horas dela. No gráfico de 4 horas demonstra aqui, né, o padrão de reversão que ela fez aqui, né? 3 candles consecutivos aqui compradores, né? Rompendo o topo anterior. Então está num padrão aceitável, né? Mas da mesma forma, olha a região importante aqui de novo, a mesma que eu falei, 0,4733, por quê? No gráfico de 4 horas, as médias móveis começam aqui nessa região também. Então é muito importante essa região ela romper. E aí o ideal seria fazer um topo acima aqui desse anterior, em torno do 0,4907, para a gente acreditar numa recuperação e uma virada dessa tendência que está de baixa para uma tendência de alta aqui no gráfico de 4 horas. E a gente sabe que quando rompe as médias móveis, a gente pode ter uma pernada de alta bem mais forte, tá? Então, região mais importante aqui, primeiramente 0,4733, e segundo o topo aqui 0,4903, aí sim a gente pode acreditar na recuperação da ADA. Vamos para a próxima, que é a ApeCoin. ApeCoin deu uma esticada boa hoje, né? Muito bom o movimento de recuperação. Vou colocar no gráfico de 1 hora. Está sendo negociada agora 6,02. Rompeu resistências importantes aqui, a primeira do 5,61. E a segunda aqui do 601, né? Está acima agora, está em 602. Então o movimento, claro, aqui já entrou em alta, né? Rompeu as médias móveis aqui para cima também. Então está recuperando muito bem, fazendo topos bem mais altos do que todos os anteriores. Então vejo um movimento muito bom. O ideal é que segure suporte aqui nessa região de 601, nem que fique lateral para continuar a subir. E o suporte para esse movimento aqui da ApeCoin está aqui abaixo, ó, olha só, em 5,47. Enquanto estiver acima dessa região, estará aqui num padrão de alta, mas caso perca aqui para baixo, aí não, fazendo um fundo mais baixo que o anterior,
aí poderia entrar num padrão de queda novamente, tá? Fazendo dessa forma. Mas até agora um movimento bem bonito aqui, inclusive um rompimento legítimo, porque olha o tamanho do volume aqui do rompimento. Então, sensacional aqui um rompimento legítimo dessa resistência importante. Indo para o gráfico de 4 horas, que eu vejo aqui acima das médias móveis também, que inclusive serviu de suporte para ela na queda, né? Então, um bom sinal. E ela ficando acima dessa região de 601, ela vai buscar a próxima resistência em torno de 7,19. E aqui a gente percebe que o movimento fica tranquilo até chegar mais ou menos a 6,71. Daqui até o 7,19 não será fácil, temos uma região bem congestionada aqui, tá? Mas o movimento que eu vejo é ela vir buscar pelo menos aqui o 7,19, tá? E essa região é bem importante, pois a última vez que ela conseguiu romper acima e não segurou, veio a queda maior, tá? Então a região 7,19 não será fácil, mas é uma região muito importante. E por fim, o gráfico diário. Gráfico diário também sensacional, mostrando aqui um claro padrão de alta, fazendo um grande candle comprador hoje com grande volume, rompendo todos os topos anteriores, fazendo aqui um engolfo de alta. Então, sinaliza aqui que continuaremos em alta para os próximos dias, tá? Padrão de recuperação sensacional da Ipcoin. E vamos para a próxima, que é a CRO. CRO, começar no gráfico diário dela, porque ela caiu muito feio, né? Ela caiu demais, está sendo negociada agora a 0,104803. Fez aqui um fundo no candle de ontem mais baixo do que todo o movimento, tá? Então aqui perdeu região importante, mas se segurou nas agulhadas aqui, né? Então eu vejo como suporte aqui para a CRO mais imediato essa região aqui, ó, de 0,10 cravado. Vamos deixar assim, né? Tá 0,100072. Vamos deixar no 0,10 cravado, então. Quando estiver acima aqui, ela pode se recuperar, pois foi assim que aconteceu aqui nessa agulhada que ela deu no dia 18 e 19 de junho, né? Deixou a agulhada aqui e voltou a subir forte. Então ela pode se recuperar. Caso perca aqui, será um mau sinal, porque ela pode buscar aqui o próximo suporte, que está aqui nessa região aqui, que ela deixou outras agulhadas bem abaixo, em torno do 0,087555. Com isso ganhando um zero no seu preço, tá? Então o próximo suporte está nessa região. E a resistência aqui a ser enfrentada está bem mais acima, que era o suporte anteriormente, né? Deixa eu só trocar a cor dela para vermelho, que é a região do 0,128705. Aqui quando ela perdeu, ficou aqui uma queda mais acentuada. Inclusive no gráfico diário ela continua ainda num padrão de baixa, né? Não podemos esquecer, apesar de ter segurado no suporte, continua aqui num grande canal de baixa, que eu posso traçar dessa forma, ligando os topos aos fundos, tá? Então ficaria dessa forma. Para ela sair aqui dessa tendência de baixa, teria que romper aqui o canal, que está na região do 0,122541, tá? Então esse canal de baixa que ela se encontra aqui já por vários dias, né? Praticamente do dia aqui 26 de agosto, aí ela veio, buscou o topo, não conseguiu romper e veio para o fundo agora, tá? Então está aqui no fundo do canal, por isso que não é bom que perca essa região. Vou remover aqui para ver o curto prazo, gráfico de 1 hora, para ver se tem padrão de reversão. Gráfico de 1 hora, nada bacana, um movimento aqui meio que lateral nas últimas horas, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, está fazendo um padrão bem lateral. As médias móveis numa hora está aqui para ela romper na região do 0,112935. Então aqui será o ponto que, se ela romper, aí sim dá para acreditar numa boa pernada de alta, numa recuperação da CRO, tá? Porque quanto estiver abaixo, ela pode entrar naquele mesmo padrão que eu falei, né? Tenta fazer um fundo, um topo mais alto, não consegue, aí volta a cair, faz um fundo mais baixo, aí tenta recuperar e fica nesse padrão de ondas descendentes, tá? Então, enquanto não romper essa região das médias móveis, nada feito para a CRO. Por fim, o gráfico de 4 horas, aqui sim fez um padrão de reversão de tendência, né? Fez aqui
vários candles compradores, inclusive de fundo com grande volume acima da média, dando a entender o início de uma recuperação. Mas como eu falei, somente dá para acreditar quando ela fizer um topo mais alto que o anterior, pelo menos aqui em 0,111155. Aí sim a gente pode começar a acreditar nessa recuperação. Vamos para a próxima, que é a ETH. ETH está caindo bem mais que o Bitcoin, né? Vou colocar o gráfico de 1 hora dela. Sendo negociada agora a 1.379 dólares. Vou tirar esse canal anterior que ela seguia. Fez um falso rompimento aqui e voltou a cair, né? Aqui numa hora fazendo um padrão também de recuperação, né? Uma sequência aqui de candles compradores com o volume aumentando, fazendo topos mais altos que os anteriores, bem como os fundos mais altos que os anteriores. Então o suporte para esse movimento da ETH está aqui nessa região aqui do último fundo, em torno de 1.322 dólares. Enquanto estiver acima dessa região, estará fazendo um padrão de recuperação, tá? Então o suporte para a ETH é esse. No gráfico de 1 hora está muito distante das médias móveis, caiu muito, né? Muito forte mesmo. As médias móveis estão aqui na região de 1.574 dólares para ela romper. Aí sim dá para acreditar numa recuperação forte. Mas antes disso temos aqui resistências importantes. A primeira é do 1.447 e a segunda 1.527, que está bem perto das médias móveis. Então, enquanto não chegar nessa região, para mim também nada feito. Não acredito nesse início de recuperação da ETH. Eu acredito muito mais que ela possa vir retestar esse suporte mais abaixo, de 1.168, ou pelo menos, vou colocar o gráfico de 4 horas, retestar aqui esses topos anteriores, aqui na casa de 1.270 dólares aproximadamente. Eu acho bem mais provável de ela vir retestar essa região do que ela embalar aqui uma subida mais forte, tá? Mas o padrão que ela fez nas últimas horas, né, está bacana, não está feio não, mas a queda dela que está acentuada. Então, ela já começa a ficar esticada nesse padrão sem ter forças para chegar pelo menos ao topo anterior, que está aqui na região de 1.472 dólares, tá? Aqui seria um primeiro passo para pensar numa recuperação, essa região aqui. Por fim, gráfico diário. Gráfico diário também nada bacana, né? A gente percebe aqui o candle que fez ontem bem forte, vendedor, rompendo os fundos anteriores, né? Todos os fundos, inclusive. E hoje fazendo um candle comprador mais tímido ainda, né? Então, não há padrão de reversão de tendência aqui, apenas esse início de recuperação que vai precisar ser confirmado nos próximos dias. E aí volta a mesma coisa, aos topos anteriores aqui em torno de 1.474 dólares para a gente começar a acreditar, tá bom? E vamos para a última antes do Bitcoin, que é a DOT. DOT, deixar aqui no gráfico diário também, para mostrar que ela veio exatamente na região de suporte total do movimento, dando uma agulhada em 6,10, né, que foi o mesmo aqui do dia 13 de julho, e agora está sendo negociada a 6,38. Conseguiu voltar aqui para cima também do 6,28, tá? Que é um suporte também essa região, mas perdeu o suporte aqui anterior de 6,64. Até agora ainda fez aqui no mesmo nível, né? Não fez um fundo mais baixo que o anterior aqui, principal do movimento, mas está no seu limite. Se perder essa região aqui de 6,10, fica muito perigoso ela vir buscar muito mais abaixo aqui os 5,20. Então a gente percebe que o mercado está no limite. E aí minha preocupação, meus amigos, é a quarta-feira, a reunião do Fed. Se aumentar os juros mais do que esperado pelo mercado, aí vem bomba, e vem bomba feio para o mercado, né? Então vai vir queda forte. Então eu espero essa semana aqui bem volátil, inclusive a partir de amanhã já, né? Hoje a gente já viu um pouquinho de volatilidade, amanhã deve ficar bem mais volátil e quarta-feira, principalmente até a hora da reunião, muito volátil. Então eu não vejo assim uma possibilidade de recuperação até quarta-feira, alguma coisa mais forte, mais sólida. Tudo que subir na quarta-feira pode vir por água abaixo.
Então não estou confiante no mercado até que saia essa reunião, tá certo? Vamos para o gráfico de 1 hora para ver se tem padrão de reversão. Ela fez aqui um padrãozinho, né, também ensaiando uma alta no curto prazo, fazendo o topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, mas a gente percebe aqui uma fragilidade do movimento até agora, e ao meu ver, para a gente pensar numa recuperação somente aqui rompendo a resistência de 6,64. As médias móveis estão muito para cima, está aqui na região de 7,20 para o rompimento, né? Então eu vejo como o primeiro passo para a gente acreditar em algo aqui é o 6,64. Abaixo disso, foi como eu falei das outras, ela pode vir aqui, não conseguir romper e entrar numa tendência de baixa novamente, fazendo esse tipo de padrão de ondas descendentes, tá? Então, um certo risco aqui na DOT, não vejo tanta força nela como eu vi na ApeCoin, por exemplo. A ApeCoin está muito mais forte que a DOT no momento, tá? Gráfico de 4 horas, fez um padrãozinho aqui de reversão, mas também de certa forma tímido, né? Com candles não tão grandes, fazendo um candle agora, um pequeno candle vendedor. Então é isso que eu falei, uma certa fragilidade, uma certa fraqueza no mercado em se recuperar mais forte, né? Então temos aqui essa grande queda que realmente não será fácil de voltar para cima. A gente pode esperar um mercado mais devagar para os próximos dias, com movimentos voláteis, né? Então o que subiu hoje pode cair amanhã facilmente. Então eu vejo com certa desconfiança até a reunião do Fed. E vamos por fim para o Bitcoin, né? Bitcoin demonstrando um pouco mais de força, né? Vou colocar o gráfico de 1 hora, sendo negociado agora a 19.542, numa região muito importante aqui, ó. Conseguiu recuperar aqui o suporte de 18.944 dólares e está recuperando aqui o suporte, ou está tentando, né? Dos 19.536. Então está bem em cima aqui na briga, né? Então o Bitcoin ele já vem com uma força maior. Reparem a diferença do ETH e da DOT, né? Mas mesmo assim, para eu acreditar aqui numa recuperação forte, para mim só rompendo aqui os 20.199 dólares. Aí sim eu posso acreditar numa recuperação. Pois abaixo corre esse risco, né? Porque os topos anteriores aqui estão nessa região de 20.199. Então, tudo abaixo de 20.199 ainda é um topo descendente, né? Ou seja, um topo mais baixo que os anteriores. Então, por isso que eu vejo o risco do mercado. Ela havia perdido o canal aqui de baixo que se encontrava, deu uma beliscada lá em 18.200 dólares e voltou para dentro do canal, né? Está quase rompendo o canal. O rompimento do canal aqui, ó, para romper e ficar acima, está em torno de 19.689 dólares, tá? Então aqui a gente pode ver uma certa força depois que romper essa região, e aí talvez consiga chegar pelo menos aqui nos 20.199 dólares. Gráfico de 4 horas, padrão bonito também de recuperação, com grande volume comprador, 3 grandes candles, né? Então a gente percebe a diferença de força. E a região importante continua a mesma aqui, 20.199 dólares. Abaixo disso eu não acredito numa recuperação do Bitcoin. E por fim, o gráfico diário. Gráfico diário, apesar de não fazer uma recuperação tão grande em relação ao candle de ontem, que foi um grande candle vendedor, está fazendo um padrão aqui otimista, que eu posso considerar um martelinho. Padrão de martelinho é um padrão típico de fundo. Então a gente pode acreditar sim que a partir das 21 horas surja um novo candle comprador para começar a formar um padrão de reversão de tendência. Pois o martelinho é bem característico do fundo, né? Se a gente pegar fundos anteriores, olha só, que teve martelinho nos últimos tempos, não, né? Que aqui não era um martelinho no caso, mas a grande agulhada para baixo sim. Mas mesmo assim, pegar anteriormente aqui, ó, outros movimentos, vamos lá, aqui, ó. Aqui esse, por exemplo, do dia 24 de janeiro, né? Fez um martelinho, depois de uma queda, começou a se recuperar e subiu, né? Temos aqui também, praticamente no dia 24 de fevereiro, praticamente um martelinho também, a gente pode considerar,
deixou uma pequena agulhada para cima, né? Mas voltou a se recuperar. Então, um martelinho é um padrão característico de fundo. Então, dá para a gente ficar otimista nesse fundo. E volto a insistir aqui no gráfico diário também. Os 20.199 por quê? Para fazer um topo mais alto que o candle de ontem. Aí sim viraria um padrão de reversão de tendência aqui. E a gente pode esperar a consolidação de um fundo nessa região para pensar em voltar a subir nos próximos dias e quem sabe nas próximas semanas, tá? Então, não está tudo perdido, digamos assim, no mercado e no Bitcoin, né? Temos ainda uma expectativa aqui devido à movimentação de hoje, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!